Deus seja louvado. Amém. Eu quero dar um bom dia primeiro para os meus irmãos, a igreja que está online nos seus lares aí. Mais um dia cultuando ao nosso Deus. Vamos dar início. Vamos louvar ao Senhor com o hino 433. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. O hino 287.
Vamos, antes de entrar na oração, vamos louvar o Senhor com mais um hino, 345. Glória a Deus. Irmãos, vamos todos agora de joelhos, vamos buscar o nosso Deus, a sua face, clame ao Senhor, levante o teu clamor para que nesta manhã, porque eu creio que meu Deus é o Deus de respostas. Oremos todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus e Pai querido, Pai, estamos mais uma vez aqui na Tua presença. Meu Deus, que nesta manhã, o Senhor venha falar com o Teu povo mais uma vez. Senhor, pela Tua misericórdia, não é porque nós queremos, porque nós não somos nada à nossa vontade, Pai. Não é nada comparado à Tua. Mas a Tua palavra também diz, meu Pai, pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, e batei e a porta abrir-se-vos-á, porque todo aquele que busca, ele encontra, o que pede, ele recebe, e aquele que bate na porta, ela se abre. Então, meu Senhor, o Senhor sempre falou, orai sem cessar, olha como aquele juiz iníquo, que ele não quis fazer justiça àquela pobre mulher, mas ela de tanto insistir, até teve um momento que ele disse, é melhor fazer logo justiça a ela, para que eu se livre dessa mulher. A Tua palavra diz que assim és, orar sem cessar. Então, meu Deus, o Teu povo está clamando nesta manhã. O Senhor vai visitando os Teus servos que estão ali, estão nos seus lares,
outros estão, quem sabe, trabalhando, mas também tem aqueles, meu Deus, que estão hospitalizados, uns estão até entubados, Pai, a esperança de muitos, Senhor, está indo embora, mas o Senhor é aquele que pela Tua palavra, o Senhor traz a vida, o Senhor restaura, o Senhor dá vida, o Senhor cura. Meu Deus, então nesta manhã eu te peço, vai repreendendo, meu Deus, todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno que está assolando o teu povo, aquilo que está assolando, meu Pai, a humanidade. Senhor, nesta manhã coloca por terra, em nome do Senhor Jesus. Senhor, vai restaurando a saúde dos teus filhos e de quem está clamando ao Senhor também. Oh, Pai amado, visita aquele que está fazendo tratamento de câncer, Pai. Visita aquele que está ali, Senhor, em quarentena por causa dessa Covid, essa pandemia. Meu Pai, vai, Senhor, vai repreendendo essa enfermidade sobre a face da terra. Eu não só peço pelo meu país, pelo Brasil, mas peço para o Senhor por todas as nações. Sim, Jesus, por todas as nações. Também te peço, entre com a tua providência no lar, Pai, das tuas filhas e dos teus filhos. Senhor, vai suprindo a necessidade. Senhor, vai abençoando, vai abrindo porta de emprego para que os teus filhos possam trazer o alimento para dentro do seu lar e também possam ter para repartir com aquele que não tem, meu Deus. Jesus, abençoa também, toca, Senhor, nos empresários, que pague um salário, Senhor, digno ao povo trabalhador, aos teus servos também. Espírito Santo de Deus, vai repreendendo todo problema, meu Pai, toda crise que está ali se instalando ali no plenário, ali no Planalto. Deus vai colocando por terra todo o mal ali, Senhor, todo espírito maligno ali que está querendo conduzir ao nosso país a trama, qualquer coisa errada. Meu Deus, coloca as tuas mãos, dando sabedoria, meu Pai, às autoridades constituídas, meu Pai, os homens de Estado do nosso país, para que governe com entendimento e haja paz nessa nação. Espírito Santo de Deus, vai abençoando o teu povo, vai libertando aquele que precisa de uma libertação, vai restaurando os lares que estão ali, Senhor, passando por problemas, famílias, meu Pai, que estão ali sendo destroçadas pelas armadilhas do inimigo. A tua palavra diz que ele veio matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio dar vida e vida com abundância. Então, meu Deus, vai pelejando pelo teu povo, envia o teu anjo ali, Senhor, para restaurar, para levar a bênção à tua igreja. Senhor, vai nesta manhã, Senhor, em nome de Senhor Jesus, pela tua misericórdia, responde, Pai, a oração do teu povo, atende o clamor da tua igreja, meu Pai, no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, amém. Glória a Deus, Deus seja louvado. Minha gargantinha, meu Pai amado. Glória a Deus, aleluia. Vamos aos recados. Cultos presenciais, aos domingos, às 10 da manhã, às 18h30, todas as terças-feiras, às 14 horas, às quartas-feiras, às 20, e ao sábado, às 10 da manhã, culto com as irmãs. E também, aos sábados também, culto com os jovens às 16 horas. Culto online de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 14 às 20 horas. E aos domingos, às 10, às 14 e às 18h30. Glória a Deus. E na terça-feira ainda, dia 7, ainda haverá unção para a Santa Ceia. Então, o que não foi possível estar no domingo, tem a terça-feira ainda, tudo bem? E também oração todas as segundas-feiras, às 19 horas. Participe. Aulas de música todos os domingos, às 8 da manhã. Glória a Deus. E também tem a mesa do amor. Os irmãos, por favor, em nome do Senhor Jesus, permita que Deus toque em você, para que você continue trazendo, segundo as suas condições, é claro, alimentos
não perecíveis e também peço também produtos de higiene pessoal, porque precisa, né? Às vezes é um alimento, às vezes é um produto de higiene pessoal, é importante trazer. Então, o que você sentir da parte de Deus, por favor, não se demore, mas faça. E também tem a loja do Fundo Bíblico, loja.ccacristã.org.br, onde você pode comprar um inário, pode ser esse inário de canto, ou inário para músico, ou uma Bíblia. Glória a Deus. Mais algum aviso? Só o bairro do Limão, né? Só não. Eu vou dar esses avisos até o povo se sensibilizar, para todos se reunir ali, porque é obra de Deus. O bairro do Limão, entre 30, no máximo até 40 dias, eu creio que estará ali pronto, já reformado, pintado, tudo limpo, os bancos, tudo prontinho, a igreja pronta para receber os irmãos que moram ali na Zona Norte, centro também é possível, e bairros vizinhos ali, por exemplo, Zona Oeste, Pirituba, Piqueri, essas regiões ali. Será possível estar ali com os irmãos na igreja do bairro do Limão. Então, estamos em reforma, então quem sentir da parte de Deus, irmão, permite que o Espírito de Deus seja, você tem que ser sensível, é claro, né? Tem que ser sensível ao Espírito de Deus. Entre em contato com o irmão Saulo, ou eu mesmo, o irmão Cosmo, que estaremos ali atendendo aquele trabalho. E também, ou nosso irmão Rodrigo, entre em contato e fala, irmão, eu estou disponível tal dia, um sábado, vocês querem que eu vou lá ajudar, fazer um mutirão? Isso, a ideia é essa, tá bom? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, antes de entrar na palavra. Tem um hino aí? Hino 206. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus é o Deus que nunca vai dispensar o seu povo de mão vazia. Fique sabendo, igreja, que Ele sempre tem resposta para a igreja. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37.
do versículo 1 ao versículo 14. Os servos e as servas do Senhor que estiverem em seus lares, se possível, acompanhe a leitura assim. O profeta Ezequiel está depois do livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, está antes do livro de Daniel, o profeta Daniel. Então, capítulo 37, que diz assim: a visão de um vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre eles, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei com ele, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Ei, igreja amada, engrandecido é o nome do Senhor Jesus para todo sempre. É o meu Deus, é o Deus que continua ainda operando no meio da igreja. É o Deus ainda que, quando Ele fala a sua palavra, Ele vela por ela. É o Deus ainda que diz: olha, eis que vou fazer tal coisa, pode aguardar, pode esperar no teu cantinho, aguarda em oração, em jejum, se for possível, meu irmão, porque o meu Deus é aquele que traz a tua palavra e cumpre o seu propósito na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Ó, o meu Deus é maravilhoso. Olha os mistérios de Deus. Quem crê que Deus pode arrebatar você em espírito para mostrar as grandezas dele? Você crê, meu irmão? Porque Deus, ele faz isso. Olha aqui no capítulo 37 de Ezequiel, onde nós acabamos de ler. O Senhor, ele arrebata Ezequiel. Sim, ele arrebata Ezequiel, ele leva ele a um lugar, a um vale, e mostra para ele: olha, Ezequiel, estava cheio de ossos, aquele vale. Meu Deus, ele tem os seus mistérios, e ele leva ali Ezequiel até aquele lugar,
E Ezequiel fala que era o número deles era muito, e estava tanto, e pior ainda, os ossos estavam sequíssimos, ou seja, já tinha perdido até o cálcio, tudo, não tinha mais nada, estava ali só os ossos. E ele disse assim, e Deus fala para ele, Deus é tremendo, olha só, filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel responde, Senhor Jeová, tu sabes. Ele não disse, Senhor, eu sei não, hein? Vai ver o quê? Só tem aí, só tem esqueleto, ossos sequíssimos. E como que isso aí vai viver? Como isso aí vai se juntar? Um vai dali, outro vem para cá? Não, calma aí. Olha o que Deus fala para ele, a resposta de Deus. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe, irmão, para quem está achando que a sua vida está difícil, para quem está achando que não há mais esperança, ei, morreu, está na UTI, olha, está internado, está entubado, olha, foi diagnosticado com câncer, foi diagnosticado com AIDS, hoje em dia nem se fala mais, né, mas ainda tem, olha, foi diagnosticado com pedra no rim, outro negócio aí. Fique sabendo que o meu Deus é aquele que faz milagre. Se Ele deu vida a ossos, se Ele mandou o profeta, profetiza sobre esses ossos, Ezequiel, porque eu vou dar vida a Ele, eu vou juntar osso com osso, não vai ter bagunça não, vai ter os ossos certinho de cada pessoa, vai se juntar ali, e vai vir os nervos, vai vir a pele, a carne sobre eles, depois você vai profetizar ainda, Ezequiel, não vai parar por aí não, profetiza o Espírito sobre eles, para que vivam, porque o meu Deus, meu irmão, minha irmã, fique atento, o meu Deus, Ele traz da sepultura se for possível, não, Ele não traz somente, você não entendeu, Ele não traz somente se a pessoa estiver ali num leito de hospital, você não está entendendo, se for para trazer ainda da sepultura, faleceu, teve o óbito, o médico, o legista atestou, óbito, acabou para ele, o meu Deus ainda é poderoso para trazer à tona ainda, porque a palavra do meu Deus, ela não mente, eu sou homem, eu sou falho, eu posso mentir com certeza, mas o meu Deus, Ele não mente, o propósito de Deus, meu irmão, é fazer milagre, o propósito de Deus é levantar ainda que esteja morto, Ele vai dar vida, e olha que Ele diz assim, portanto profetiza e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus aqui está falando aqui para o povo que estava espalhado, o povo que já estava morto, Deus estava falando aqui uma profecia, que todo o seu povo que estava espalhado sobre a face da terra, Ele ia trazer de volta para a sua terra natal. Irmão, eu não sei o que Deus te prometeu, ainda que seja impossível, por isso que Ele olha para Ezequiel e pergunta assim, para Ezequiel, porque sabia que Ezequiel era homem, tinha um sentimento humano, isso é lógico, mesmo sendo profeta, mas o profeta também ele é humano, ele está sujeito a todos os erros, as mesmas paixões da nossa carne, como diz o autor em Hebreus, homens sujeitos às mesmas paixões, homens cheios de fé, que pela sua fé venceram reinos, colocaram exércitos em fuga, quando ele fala dos heróis da fé ali na galeria, então é disso que ele está falando, não importa se você é homem, é normal você ter medo, é normal você ter um certo momento de desconfiar, só que nesta manhã, meu Deus fala, o meu Deus, Ele dá vida, se for o rebuliço que Deus vai fazer na sua vida, fique em paz, olha o que Ele fala aqui no versículo 7, e eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Não houve erro, meu irmão. Não fique pensando assim, mas será que Deus vai conseguir fazer? Não fala esse será não, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Se Ele tirou o defunto, ou seja, estava ali, só o osso sequíssimo. Ele deu uma visão a Ezequiel falando, pode viver esses ossos. Ezequiel falou, Senhor, tu sabes, não profetiza sobre ele, porque eles vão viver. Eu vou juntar os ossos, vou tecer os nervos, a carne, a pele sobre ele, e depois você vai profetizar sobre o Espírito, para que ele se retorne a esses ossos, porque assim, ele diz assim, ó povo meu, e eu vos trarei a terra de Israel. Eu não sei, meu irmão, não sei, irmã, o que você está passando,
mas o meu Deus é aquele, se Ele falou, Ele vai cumprir. Eu não sei o que o meu Deus vai fazer na tua vida, mas o propósito dele é cumprir na tua vida a sua palavra, porque o meu Deus é Deus de mistério, é o Deus que ressuscita se for preciso, é o Deus que for também, ele falando aqui, eu abro a sepultura para tirar o meu povo, ou seja, o povo do Senhor estava ali como morto. Ele deu uma visão para ele, estava já acabado, mas ele estava trazendo a vida. Fique tranquilo que o meu Deus, ele traz a vida. E também, se for para fechar a sepultura, ele também fecha. Fique em paz, que meu Deus, ele tem poder para tudo. Não duvide do poder do meu Deus sobre a tua vida, que meu Deus é fiel. Ezequiel, em um momento, ele hesitou. E quando Deus fala para ele, profetiza, Ezequiel ficou, a Bíblia não diz que Ezequiel ficou assim olhando, Senhor, profetizar para um bando de ossos que não tem, eu nem sei que osso daquele ali, fulano. Não, Ezequiel nem se importou, porque ele sabia que amando de Deus, tudo obedece, amando de Deus, a providência, amando de Deus, até corvos, até uma árvore de rapina que come carne, até o mando de Deus, ela leva pão e carne aos seus profetas. Não foi assim que aconteceu com o profeta Elias? Olha o que eu estou trazendo aqui para vocês, o imaginável que o homem talvez não acredita, aquele que o homem fala assim, será que acontece? Eu estou trazendo aqui para vocês hoje, nesta manhã, a palavra do meu Deus, falando do impossível, ao que não cabe o homem realizar, mas cabe ao meu Deus trazer à existência aquilo que Ele prometeu, o que a tua mão, o teu braço não estende, não alcança, o meu Deus, Ele alcança porque Ele é Deus. Apenas profetiza. Se Deus mandar você profetizar, irmão, profetiza. Profetiza, de madrugada você ora, você vai profetizar, Senhor, eu profetizo para essa nação, que haja cura, que haja salvação, que haja conversão, que haja libertação. Se você não pode orar de madrugada, ora também pela manhã, ora pela tarde, ora à noitinha, mas não importa, ora e profetiza. E não fique pensando, será que vai dar certo? Não, Ezequiel no momento ele ficou ali, sabe, em dúvida, ele não ficou cocheando em dois pensamentos, não, ele sabia da palavra, da autoridade do seu Deus na sua vida. Então profetiza, irmão, irmã, profetiza. Se Deus falar para você, profetiza. Se Deus falar para você, vai até aquele hospital e ora, estende a tua mão, porque quem vai realizar o milagre, irmãozinho, fique tranquilo, não é você não, você só é apenas instrumento, assim como foi Ezequiel. Só vai lá, se Deus falar para você, se levanta e vai naquele hospital e profetiza a minha cura sobre aquelas pessoas. Mas vai com certeza, na autoridade de Deus, hein? Não vai achando que, eu acho que é para mim lá, não vai assim não. Se Deus falou contigo, vai lá. Se Deus falou para você também, vai lá e fala do meu nome àquelas pessoas, naquela família, pode ir, porque o meu Deus, Ele se responsabiliza, não é você, não estou falando da tua palavra, estou falando da palavra de Deus, a autoridade que ela tem sobre a tua vida. Se Deus ressuscitou um defunto, se Deus ressuscitou vários defuntos, vários ossos aqui, o que você acha que meu Deus pode fazer mais? A Bíblia diz, Jesus falou assim, eis que vou para o Pai, e essas obras que eu faço, isso é palavra do Senhor Jesus, hein? Vocês farão obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E eu vou pedir ao Pai que Ele envie o outro Consolador. Talvez os irmãos ainda não entenderam. Aí vocês falam, como assim obra maior, irmão Cosmo? Quando Jesus, eu vou dar só vou levar uma passagem rápida aqui para vocês. Quando Jesus, então, encontro com o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, ele, a um certo momento, ele estava na cidade, pregando ali, fazendo a vontade de Deus. As pessoas pegavam o lenço que Paulo usava, né, devido ao suor, o calor, provavelmente era um dia quente, eles pegavam aquele lenço que Paulo usava ali, com certeza, e levava até os enfermos, né, e ali aquelas pessoas eram curadas, outros libertos de espíritos imundos. Sabe por quê, meu irmão? Não é uma receita, não está escrito, faça isso, não é.
é obra, é milagre, é quando, meu Deus, Ele quer fazer, Ele vai fazer isso. Ele vai usar, não importa o que Deus pode fazer na tua vida. É que você não entende, você ainda não deu lugar para Deus ainda trabalhar na tua vida. Mas fique em paz, que o meu Deus é aquele que coloca tudo no seu devido lugar. Os ossos, se fosse trazer legistas, com certeza eu creio que eles conseguiriam sim, eu acredito. Só que esses homens iam demorar, quanto tempo para poder achar osso com osso. Mas meu Senhor fez assim, ó. E os ossos se reuniram, cada um com seus membros. Houve os nervos, a carne foi tecida, a pele foi tecida. E depois ainda Deus fala para ele assim, ó. Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E ele diz assim, ó, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Glória a Deus. O meu Deus é que faz proezas, Ele faz grandes coisas na tua vida. Então aguarda o que Deus tem para fazer na sua vida. Meu Deus é o que Deus dá ordem, até a morte vai embora. A morte já tinha reinado aqui sobre esse, mas meu Deus deu uma palavra e falou para mim, profetiza. E houve vida. Então profetiza, irmão. Quando Deus falar com você, irmã, profetiza também, para que haja vida, para que meu Deus venha fazer milagre e você venha ser um instrumento na mão de Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Então todos juntos, vamos agradecer ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Sim, o nosso Deus e Pai querido. Pai, eu te glorifico mais uma vez nesta manhã. Pai, eu te bendigo. Pai, pelos hinos, pelos louvores que foram aqui entoados. Pela tua palavra que o Senhor mandou e falou com o teu povo, com a tua igreja. Meu Deus, o Senhor é o Deus que ressuscita. O Senhor é o Deus que faz milagre, faz obras tremendas, ainda que para o homem, ainda que para o entendimento do homem, o homem comum, ele não compreenda, Pai, esses feitos do Senhor, ainda que o homem que não é espiritual, ele não vai entender como que Deus, em espírito, ele leva uma pessoa, e mostra uma visão, como que Deus vai ressuscitar ossos. Ah, Espírito Santo de Deus, o Deus do impossível, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó faz isso. Então, Senhor, que nesta manhã venha visitar os teus servos e as tuas servas que estão nos seus lares, ouvindo essa palavra, assistindo esse culto, recebendo esta palavra. Deus, trabalha no coração deles, trabalha na vida, venha cumprir o teu propósito. Sim, Jesus, venha salvar aquele que precisa de salvação. Venha, Senhor, trazer a cura sobre aqueles que estão enfermos e precisam da cura. E abrindo porta para quem está desempregado. Deus, cumpre o teu propósito. Nessa manhã eu te agradeço por tudo, Senhor, e pela tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu não li os dados bancários, né? De novo. Não, né? Glória a Deus. Antes de louvarmos o Senhor com o último hino, quero passar aqui os dados bancários. Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4. Também a chave Pix, alfaville@ccacristã.org.br. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, se despedindo desse culto. Tem uma sugestão aí, Bruno? 5-7.
Glória a Deus, que o nome do nosso Deus seja sempre exaltado, sempre glorificado, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feito, meu Deus, a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos induzas a tentação nenhuma, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com esta igreja não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém.